12 de abril, versículo do dia. Leitura no livro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 7. E a palavra diz: mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora é a primeira vez, sejam bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem o projeto de Cristo. Sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Cristo confirma a necessidade de sua morte para que o Espírito Santo possa começar seu ministério consolador na vida dos discípulos e seu ministério de convencimento na vida das pessoas ainda distante de Deus. Continuando, fica claro que o derramamento pentecostal do Espírito Santo ocorrerá somente depois de Cristo voltar para o céu. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes iniciou plenamente a dispensação do Espírito Santo. Cristo era a própria verdade e não poderia dizer nada a não ser a verdade. Mas ele usa essa forma de falar para levantar a atenção de seus discípulos e para fortalecer a crença deles no que ele estava para dizer e da qual eles não estavam facilmente persuadidos, que mesmo que eles estivessem sobrecarregados de pesar e tristeza por causa da notícia da partida de Cristo, isso seria feito para o bem e a vantagem espiritual de todos eles. Ponto número 1. Vos convém que eu vá embora. A morte de Cristo aqui, como em muitos outros lugares nestes discursos seus, é significada na figura de uma partida, como um tipo de viagem, tal como realmente é comum a todo o gênero humano. A morte é o caminho de toda a terra, e a qual Cristo levou por acordo com seu Pai. Um caminho escuro é o vale da sombra da morte, e assim era Cristo, que foi embora na escuridão debaixo dos esconderijos da face de seu Pai. É a ida de um homem para a casa, a sua casa, e uma viagem longa, que é devolvida pela manhã da ressurreição, embora fosse curta para Cristo, que subiu novamente no terceiro dia. A frase supõe o lugar e as pessoas das quais ele partiu, a saber, este mundo e os seus discípulos, e o lugar e as pessoas para onde ele foi, a sepultura, o céu, o seu Pai. O Espírito Santo, os anjos e os santos glorificados é expressivo da voluntariedade da sua morte. Ele não foi buscado ou impelido e forçado, mas ele foi embora de si mesmo, e é um modo muito fácil e familiar de expressar a morte, e grandemente remove o medo e o terror disso, pois é apenas o mover de um lugar para outro, como de uma casa, cidade ou país para outro, e mostra que não é uma aniquilação de um homem ou em um corpo ou alma, só uma transferência de um lugar para outro. Agora, a morte de Cristo era benéfica, não só para ele mesmo, o qual ele não menciona. Ele que está preocupado mais para com a felicidade do seu que a ele, mas para os seus discípulos e todos os crentes, pois por este meio os grandes males foram prevenidos de caírem sobre eles, pois estes caíram caso contrário, com os golpes pesados de justiça divina, as maldições e a condenação da lei. A ira é a vingança de Deus, e morte eterna, ruína e a destruição, como também foram obtidas muitas coisas boas por estes meios para eles, como a redenção das suas almas do pecado, lei, inferno e morte, paz, reconciliação e compensação,
o perdão completo e livre de todos os seus pecados, uma retidão perpétua e vida eterna. Além disso, a ida de Cristo era benéfica para o seu povo, visto que ele abriu o modo para eles, nos mais santo dos céus, pelo seu sangue, para tomarem posse dos céus no nome deles e lugar, preparar as mansões da glória para eles, para que aparecessem diante da presença de Deus por eles, sendo ele o defensor deles, e faz intercessão para todas as coisas boas para eles. Procura os seus interesses com Deus por eles. Cuida dos negócios deles. Apresenta suas petições, remover todos os custos e acusações. Aplica todas as bênçãos da graça a eles. O exemplo, em particular no texto, para o benefício deles, é a missão e vinda do Espírito. E por último, pois, se eu não for embora, o Consolador não virá a vós, mas se eu partir, eu vou-lo enviarei. Preste atenção, o Espírito de Deus, em algum sentido, tinha vindo antes da morte de Cristo. Ele tinha aparecido na criação de todas as coisas, como um Criador, em comum com o Pai e Filho. Ele foi descoberto como um espírito de profecia aos escritores inspirados e outros. Os santos do Antigo Testamento tinham o recebido como um espírito de fé. Ele tinha sido dado a Cristo como homem, sem medida, e os discípulos tinham sido participantes dos seus dons e graças. Mas ele não ainda havia entrado no mundo com tal missão peculiar, como a promessa do Pai, o glorificador de Cristo, o consolador do seu povo, o Espírito de verdade e o reprovador do mundo. Há razões para ser dado, porque o Espírito de Deus não havia entrado em tal maneira antes como depois da morte de Cristo. A ordem das três pessoas divinas na Trindade e na economia da salvação do homem exigiu observar tal método, que o Pai deve primeiro e durante algum tempo, mais especialmente, ser manifestado logo o Filho e então o Espírito. Além disso, nosso Senhor deu uma razão do porquê o Espírito ainda não foi dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7, versículo 39. E a vinda do Espírito como um consolador, e o Espírito da verdade seria pela intercessão e pela missão de Cristo. E então era próprio que ele devesse ir embora primeiro, para o enviar depois. Acrescente a tudo isso, que se o Cristo não tinha ido embora ou tivesse morrido, não teria havido nada para o Espírito ter feito, nenhum sangue para aspergir, nenhuma retidão para revelar e trazer para perto, nenhuma salvação para aplicar, ou quaisquer das coisas de Cristo, e bênçãos da graça ter levado e mostrado, tudo que são devidos à morte de Cristo, e qual mostra a conveniência disto, a conveniência da morte de Cristo para a missão do Espírito, para os seus discípulos. É muito conspícuo, pois, por este meio, eles foram confortados e apoiados debaixo de uma variedade de dificuldades, foram conduzidos em toda a verdade e assim forneceu muito para o trabalho ministerial deles, e foram feitos abundantemente prósperos nisto, sendo assistidos com a demonstração do Espírito e de poder. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por não nos desamparar. Obrigado por esta linda meditação, reflexão, ensinamento para as nossas vidas. Sem a expiação de Cristo, nada seria possível, inclusive a nossa condenação total à morte, mas diante da crucificação e ressurreição de Cristo, o Consolador está conosco todos os dias, em espírito e em verdade, reprovando assim todas as coisas mundanas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho e que Deus nos abençoe. Deixe o seu like, a sua inscrição, compartilhe, comentem, nos recomendem.